perigos que podem incorrer sobre cada um de nós. Ele, né, assim como no dia a dia que nós temos sinais de alerta, de advertência sobre aquilo que pode incorrer em perigo, Deus também sinaliza para nós, né? Glória a Deus. Então, dessa feita, a leitura bíblica foi em Mateus 8. Esse texto, ele está nos evangelhos de Mateus, capítulo 16, do 24 ao 28, Marcos 8, 34 e Lucas 9, 23 e 27. São 3 referências falando do mesmo assunto. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Está com 2 doutrinas que a gente não estava transmitindo, né? Mas hoje deu certo. O Miqueias pagou a internet, que estava atrasado. Porque não deu certo eu fazer o pagamento, ó. Mas ainda deu certo. Depois eu vou colocar o dinheiro para ele, né? 3 irmãos me falaram que não podia estar hoje. O Miqueias foi um deles, quer fazer um trabalho. O irmão Adailto, que estava escalado para iniciar trabalho. E o irmão Marcelo, obreiro, que não estava escalado, mas ele tem uma reunião com os condomínios. Como é o nome que você dá? É isso aí mesmo, esse nome aí. Os moradores lá do condomínio que ele reside, certo? Tranquilo aí, irmão Luciano, Mariano. Os filhos estão tudo saúde, melhorando, né? Glória a Deus. Tá ali, então, o menino não veio não, foi e saiu. O Islã. Ah, certo. Muito bem. Diz que não vi ele. Então, louvado seja Deus, capítulo 8 de Marcos, versículo 34. Glória a Deus. Esse texto, irmãos, ele já é no final do ministério de Cristo, né? Faltava pouco tempo para ele. Inclusive na ceia nós tratamos aqui sobre alguns motivos, algumas palavras que Cristo pronunciou, o pronunciamento de Jesus sobre sua morte. E no finalzinho nós falamos que tem implicações, né, para os seus discípulos, porque se Jesus é o principal do grão de trigo, que teve que morrer, então nós sempre afirmamos que uma coisa: a salvação em Cristo, ela não teve, ela é de graça para o homem, seja de qual for a situação, é pela fé e é de graça. Mas alguém pagou, não pagou? Quem foi que pagou? Glória a Deus. Eu lembrei agora do José, quando ele era o responsável pela questão das vendas de alimentação no Egito. E quando ele os irmãos dele, né, trouxeram dinheiro, prata, para comprar comida, e ali na prestação de conta ele pagou para os irmãos e mandou os irmãos levar o dinheiro. Na verdade, ele botou dentro do saco. E os irmãos dele ficaram admirados: meu Deus, o que aconteceu isso? Então, para os irmãos de José, a comida foi de graça. Mas quem foi que pagou a comida? José. E a salvação para o homem é de graça. Quem foi que pagou a salvação? O sangue de Jesus. Não foi por ouro, nem por prata, mas pelo precioso sangue de Cristo. Ele comprou para Deus homens de todas as tribos, raças, nações. O sangue de Jesus é o preço da moeda. Bem, então nós não vamos pagar nada, correto? É de graça. Não foi barato não, viu? Foi um preço de sangue, preço de morte, sacrifício. Pensa aí. Só que
Alguns irmãos dizem que a gente tem que, assim, usa assim, irmão, nós temos que pagar um preço. Realmente, Cristo já pagou o preço. Mas, quando a vida cristã, ela vai sendo continuada, o cristão, ele sempre irá aprender de Jesus. Jesus diz, aprendei de mim. Irmão, se você chegar a um momento que você já sabe de tudo, tem alguém que sabe de tudo aqui? Irmão, se você souber de tudo, você, pelo amor de Deus, você venha para frente de novo para se converter, viu? Você tem que aprender a ser humilde, você está muito exaltado, tá bom? Glória a Deus. Aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis paz e descanso para as vossas almas. Então a gente sempre tem alguma coisa para aprender. Irmão, mas eu já li o texto várias vezes, mas sempre Deus vai falar com você de uma forma que você não vai perceber. Naquele texto conhecido, né? Glória a Deus. Então, dessa feita, nós vamos aprender aqui sobre, exatamente está escrito, capítulo 8, como eu falei, né? Jesus faz exigências acerca do evangelho, acerca do discipulado. Porque a salvação é de graça, mas o discipulado tem um preço. E seguir Jesus tem um preço. Tem ou não tem? Aí eu vou dizer assim, irmão, ser crente é difícil, é? É difícil? Eu acho que é difícil também. Mas não é impossível. Agora, difícil é seguir Jesus e ir para o céu. Porque ser crente todo mundo é. Até o diabo é crente. Conhece a Bíblia mais do que bota os teólogos tudo no bolso. Usa até a Bíblia para fazer heresia. A pessoa que tem gente esperta, né? Tem gente que já comeu a Bíblia assim de Gênesis e Apocalipse, ele começa a inventar heresia. Porque ele perdeu o rumo, certo? Ele foi contaminado por aquela... Lembra daquela plantinha que o filho do profeta foi pegar lá para fazer o sopão dos profetas? Tu lembra dessa passagem? O que foi que o profeta disse? Cuidado que tem morte na panela. Somente a farinha foi jogada no sopão dos profetas, que tinha uma erva lá danina, que estava provocando morte, e foi preciso lançar a farinha para fazer a mistura e o caldo ficar mais grosso, né? Que a farinha, realmente o caldo fica mais grosso, né? Faz tipo um pirãozinho. E aí matou o que estava matando, eliminou o efeito da morte. Isso quer dizer que muitos crentes podem até pegar algo diferente e trazer para si, aquilo está matando ele espiritualmente, porque é preciso comer o alimento de Deus saudável, o pão que desceu do céu, a palavra viva em nossos corações, e não sermos influenciados por doutrinas de homens, por conceitos humanistas, para a gente não ser morto na caminhada. Mas Jesus dá exigências aos discípulos. Aos discípulos, eles estavam ali naquela expectativa do reino do Messias, e o reino do Messias de Cristo, ele anuncia logo o anúncio da sua morte e ressurreição, e agora ele chama a si, se você ler os 3 referências que eu falei, ele fala aos discípulos em Mateus capítulo 8, aqui ele fala à multidão e aos discípulos, é todo mundo. Ele diz, tem alguém de vocês aí que tem interesse em me seguir? Algum de vocês querem se achegar a mim e se tornar discípulo meu? Ele faz a pergunta, ele faz ele lança a proposta para a multidão, ó. A multidão, o que a multidão queria? Vamos pensar aí. A multidão queria, como é que tu falou aí? Pão e milagre, né? Muito bem, a multidão quer pão e milagre. Irmão, milagre é coisa boa, né? Porque você está vendo ali um irmão, a gente se alegra mesmo, viu?
A gente vê uma pessoa ali doente, de repente foi curada, isso dá um poder mesmo. É uma coisa tremenda. E realmente a pessoa quer receber algo de Deus, sobrenatural, né? Mas quando chegou para a hora do compromisso, Jesus começou a arrochar o nó na doutrina, né? E os discípulos, não vamos seguir não, porque essas mensagens estão muito assim. Aí os discípulos, Jesus olhou para o Pedro e disse assim: você também quer ir? Aí Pedro disse, interessante, não é para onde não, onde é lugar, geografia, é para quem? É pessoa. O evangelho não é um lugar, é a pessoa. Você tem que seguir a Cristo. Claro que você segue geograficamente, né, localmente a igreja, a Assembleia de Deus, Ministério, Tempo Central, Maraponga 2, mas você tem que seguir Cristo. Eu tenho que seguir a Cristo, glória a Deus. Certo? Então, para quem iremos nós? Só tu tens a resposta que ele dá, só tu tens as palavras de vida eterna. Então, os discípulos não quiseram recuar, né? A multidão recuou. Então Jesus fala para a multidão e fala para os discípulos, e ele ele faz exigências sobre o que é seguir a Cristo. Porque seguir por seguir, tinha uma multidão seguindo, né? Para onde Jesus ia, a multidão apertava, né? Tem até a irmã pregou que a multidão apertava, né? E somente a mulher que tocou em Jesus para receber a cura do fluxo de sangue. Mas a multidão apertava Jesus, e somente a mulher tocou em Jesus pela fé e recebeu a cura da sua enfermidade depois de 12 anos que ela padecia, como diz o texto. Glória a Deus. Agora, então eu quero dizer para vocês que as exigências de Jesus, elas não são, como diz o mandamento, os mandamentos de Deus não são penosos, certo? Vamos destacar as tais exigências de Cristo. Primeiro, vamos para o texto do capítulo 8, versículo 34. Jesus chamou a si a multidão com os discípulos também e disse-lhes: tem alguém de vocês que querem me seguir? Glória a Deus. Se alguém quiser me seguir, se alguém quiser vir após mim, essa palavra vir após mim é exatamente se achegar, como diz Tiago: achegai-vos a Deus e eu vos chegarei a vós. Então, se chegar a Deus é buscar a Deus, se tornar um verdadeiro crente, discípulo de Cristo. Glória a Deus. E a exigência que Jesus faz para todos nós, como uma multidão, qual é a primeira exigência? Se alguém quiser me seguir, ele diz, versículo 34, negue-se a si mesmo. É a primeira palavra de exigência de Jesus para os seus discípulos. E o que significa que eu vou negar a mim mesmo? Vou negar a mim mesmo. O que quer dizer isso? Eu até vou tentar ser repetitivo, né? Não me canso de falar as mesmas palavras, diz Paulo. Esse negar a si mesmo, ele tem tudo a ver com o abandono da prática do pecado. Glória a Deus. Que não adianta, se eu citar aqui alguns exemplos. João 8, quando os fariseus queriam apedrejar aquela mulher, interessante, né? Eles queriam apedrejar a mulher, mas e o homem? Só uma parte do fato. Cadê a outra parte? Nunca numa situação você vai escutar só uma parte. Se você escutar só uma parte, só aquela parte tem razão. Outra parte ninguém ouviu. Por isso que a gente tem que ouvir as duas partes. Jesus, ele escreveu lá não sei o que, né, no chão. E ele, depois que ele perdoou aquela mulher, ele diz a palavra: vai e abandone os seus pecados. Ele disse para a mulher samaritana, para ela abandonar aquela prática de ficar com um e com o outro, né? Ele falou para o jovem que estava lá, o jovem já era um jovem já antigão, só de enfermidade ele tinha 38 anos. Ele disse: 38 anos nessa cama, levanta-te, anda e vai e não peques mais, para que você não fique mais doente. Porque você que foi curado e você recebeu a bênção, se você ficou brincando com o pecado, a Bíblia diz: negue-se a si mesmo, abandone toda a prática do pecado. Glória a Deus. Então,
E eu quero citar um texto que está em Gálatas 2:20. Esse texto é um texto do coração, né? Glória a Deus, esse texto é maravilhoso. E o apóstolo vai dizer o seguinte, irmão Fred, o quê? Gálatas 2:20. Ele diz o quê? Ele já se sentia crucificado com Cristo, e já não vivia ele, ou seja, ele estava negando eu, negando a si mesmo, glória a Deus. Já não vivo eu, Cristo, é isso mesmo? Cristo que vive em mim, glória a Deus. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, a quem me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa é uma palavra do coração que temos que colocar sempre, né? Quando os velhos impulsos, a velha natureza quer se manifestar, você sempre tem que citar esse texto. Vai para lá, fica no teu lugar, Cristo vive em mim, glória a Deus. Você vai exatamente a negar-se a si mesmo, é você se desapegar daquilo que atrapalha o teu relacionamento com Deus. Se desapegue disso, glória a Deus. Faça um compromisso. E eu cito um exemplo bem interessante, que você vai ver comigo, que é um exemplo de Moisés, né? Os irmãos conhecem que a história de Moisés, a gente divide em 3 períodos, né? Primeiro período, como é, irmã? Ele achou que era alguém. Eu sou filho da filha de Faraó, formado em administração, vou ser o futuro Faraó. Pensava que era alguém, coitado. Segundo período, qual é, Johnny? Vai pastorear as ovelhas do sogro, sol escaldante, desaprendeu até a falar. Ele viu que não era ninguém. Terceiro período, qual é, irmã Vilani? Se encontra com Deus lá na teofania, na sarça ardente. E Deus disse: vem comigo, que eu vou te enviar para o Egito. Tu é resposta de oração. O clamor subiu a mim. Eu vou te enviar, vou te capacitar. Mas eu gaguejo um pouquinho. Eu falo, eu coloco palavra na tua boca. Glória a Deus. Estou contigo. E que eu, em nome de quem, diga ao Faraó que o eu sou te enviou e acabou. Glória a Deus. Pois é que o homem foi, pensava que era alguém, viu que não era ninguém, e Deus fez dele o quê? Príncipe libertador. 11:24 de Hebreus. Fred, glória a Deus. O que diz o texto, irmãos? Esse exemplo clássico de renúncia, de negar a si mesmo. Alguém que tinha tudo nas mãos, como eu falei, mas pela fé, tem que ser pela fé mesmo, tem que ser crente de verdade. Porque para abandonar o pecado, para renunciar o mundo, para renunciar a carne, tem que ser crente de verdade. E é pela fé, Johnny, que ele, sendo já de 40 anos, já grande, recusou o título não é eclesiástico, não, o título político, né? O título de nobreza, de ser chamado príncipe, filho da filha de Faraó. O Faraó não tinha herdeiro, ele era na linha de sucessão, Leia, gosto muito dessas palavras, hein? Na linha de sucessão do reinado, ele era o da vez. Mas ele renunciou àquilo. Por que ele renunciou? 25. Glória a Deus. O que diz aí? Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Ele se identifica. Ele sentia nele o sangue dos hebreus. Havia na mente dele aquilo que foi impresso quando ele era um menino. A mãe que se tornou babá imprimiu na mente dele, no coração dele, a palavra. E ele diz: eu não quero esse negócio aqui eu quero me identificar com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo. Tem gente que está deixando a eternidade com Deus, deixando de ser crente, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado. Só por um pouco de tempo. Você quer trocar um pouco a eternidade com Deus por um pouco de tempo no erro? Qual é o melhor? Renunciar
Negar-se a si mesmo e ter a eternidade com Cristo, ou viver em desobediência e por um pouco de tempo perder a bênção de Deus. Melhor é você permanecer, viu? Renunciar-se, negar-se a si mesmo, foi o que Jesus disse. Glória a Deus. Então, primeira exigência que Jesus coloca para os discípulos: se alguém quiser vir após mim, o que ele tem que fazer? Negue-se a si mesmo. Glória a Deus. Versículo 34, né? E o que mais? Segunda exigência, ele diz o seguinte: a fim de se apegar-se a Cristo, Jesus exigia, apegar-se a Ele, exigia dos discípulos que ele, olha, essa expressão aí, eu acho que é Marcos diz, não sei se é nessa versão aqui, é dia após dia, é assim? Todo dia, meu Deus do céu, tome a sua cruz. O que é a cruz? Para alguns irmãos, eles pensam que a cruz é algo assim, de luta no trabalho, luta em casa, luta na família, luta financeira. Mas não é essa cruz, não é esse tipo de cruz não, viu? Vamos tentar definir o que seria essa tomar a cruz e seguir a Jesus. É uma, como eu li, eu vou pegar a carona de 11 de Hebreus 25, né? É uma espécie de identificar-se como servo de Deus, identificar-se com o povo de Deus, porque tomar a cruz não é nada menos do que o próprio Jesus, ele pegou a sua própria cruz. Glória a Deus. Representa uma disposição de, como diz o apóstolo Paulo, ele se considerava como ovelha que vai ao matadouro. Cada dia ele tem que morrer. Glória a Deus. Cada dia ele tem que fazer a vida dele experimentar, porque é o seguinte: uma vida com Deus, cheia do Espírito Santo, só funciona se você primeiramente negar-se a si mesmo, e aí você vai viver uma vida de crucificado com Cristo. Gálatas 5:24, irmão Fred, glória a Deus. Essa é uma mensagem que Paulo deixa para os Coríntios, 5:24, a mensagem da questão da mortificação do ser humano, é exatamente carregar a cruz. Carregar a cruz é um identificar, porque o Cristo carregou a cruz, ele vai até o local de que seria o Calvário, o local de execução. Ele levou a cruz era uma espécie de, era um tipo, na verdade era a própria, o mecanismo por qual ele foi executado. Ele foi pregado, afixado na cruz. E de vez em quando a gente via os doutores lá, os fariseus, os religiosos, dizer o que para Jesus? O que ele diz para Jesus? Jesus lá preso na cruz, com os pregos, corpo doído, né? Porque não conseguia nem se expressar. Desce da cruz. Salvou os outros, cadê? Não salva nem a si mesmo. Então, isso sempre alguém vai dizer para mim e para você: ei irmão, desce da cruz, vem tomar uma. É ou não é? Descer da cruz é exatamente perder a identificação com o Cristo da cruz, com o Cristo que sofreu a afronta do pecado. Sobre si ele levou o pecado na cruz. Glória a Deus. E Gálatas 5:24, o irmão colocou ali, e Paulo diz que já estava crucificado. É assim que ele diz? Não, os que são, como é que diz o texto? De Cristo, o que eles fizeram? Crucificaram o quê? A sua carne, a sua natureza carnal e as suas paixões. O homem natural, ele tem as suas paixões ainda, irmão. Tem ou não tem? O que eu vou fazer com essas minhas paixões, velho? Bote essas paixões de molho, bote essas paixões na cruz. E concupiscências também, são os desejos da carne. Isso aí, meu irmão, não tem bom não, viu? Bom é Jesus.
o Espírito Santo de Deus que nos dará graça, mas é preciso tomar a cruz cada dia. Interessante, é dia após dia, dia após dia, porque tem religioso que quer tomar a cruz só no dia da purificação, né? Aí depois quer cair na gandalha de novo. Não é desse jeito que funciona, não, mano. O evangelho não é desse jeito, não. O pessoal pensa que o evangelho é só você apertar um botão, pronto, agora eu fiquei crente, agora eu sou religioso, agora eu vou pegar a hóstia, agora eu vou botar um negocinho na testa aqui, já estou santificado. Não é assim que funciona, não. Claro que Deus sabe que nós somos limitados. Deus está dizendo para nós que é dia após dia: Senhor, me ajude a viver o evangelho de Jesus dia após dia. Que importa que o Senhor cresça na minha vida. Glória a Deus. Gálatas 6:14, Paulo também traz essa mesma ideia da crucificação, de levar a cruz. Ele disse: longe de mim que eu me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. São dois tipos aí, né? O pastor Tom já sempre cita esse texto: a cruz da natureza, do pecado, a crucificação do velho homem e a crucificação do eu. Porque a pessoa pode deixar tudo, mas ainda está muito orgulhosa, imperosa, invejoso, uma pessoa muito cheia do eu, muito sensível, fica com aborrecido por qualquer coisa. Isso é muito eu. O eu, ele é algo que fermenta dentro do ser humano. E é preciso, na visão paulina, eu posso estar crucificado para o mundo, né? O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Tem que ter uma crucificação para o eu também. Senão esse eu pode deixar as práticas pecaminosas, mas ainda continuar com o coração ainda inflamado. E aí Jesus tem que fazer a obra em nós. Amém? Mas vamos concluir essa parte da mortificação. Eu quero citar 2 Coríntios 4, 10 e 11 para a nossa meditação. Segundo a expressão paulina também, trazendo sempre por toda parte o que, irmão? O que nós temos que trazer por toda parte? A mortificação do Senhor Jesus no corpo. Para quê? A vida de Jesus. Olha que palavra interessante. Você quer que a vida de Jesus se manifeste na sua vida, no seu corpo? Glória a Deus. Então é preciso sempre trazer por toda parte o quê? A mortificação do Senhor. O próximo versículo, 11. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte. Estamos como, não é que visivelmente o irmão está levando a cruz, você está levando a cruz, não, né? Isso de forma simbólica, você está cada dia, simbolicamente, você está sendo entregue à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Glória a Deus por isso, glória a Deus. Então, Colossenses 3:5, Paulo escreve algumas coisas que eu preciso cada dia manter pregado na cruz, para que isso não manifeste e macule a minha alma e possa contaminar a minha vida, e que eu possa prosseguir sendo crente, e que eu possa ser um servo de Deus fiel. Colossenses 3:5 diz que eu preciso mortificar cada dia, dia após dia. O que, irmão Wellington? Os nossos membros que estão sobre a terra. Aí ele dá uma série, o irmão abriu até a fornicação, impureza, afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Meu Deus do céu, Deus tem misericórdia de nós. Isso aí faz parte do calibre humano, naturalmente falando, as obras da carne. Que Deus tenha misericórdia. Irmãos, até essa é uma advertência, uma exigência que Jesus faz para os discípulos. Eu estou em Marcos capítulo 8, só versículo 34. Se alguém quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Que mais? Tome a sua cruz, então siga-me. Glória a Deus. O Senhor, está difícil, mas que o Senhor venha
nos dá a graça de perseverar, glória a Deus. Assim como Jesus renunciou à sua glória, deixou a sua, como diz João, sendo Deus, ele se tabernacularizou-se entre os homens, assumiu a forma humana, e na forma humana ele foi até a morte de cruz. Ele foi fiel até a morte. Ele morreu como o pior bandido, porque era uma pena capital para as piores pessoas daquela época, mas ele se identifica com o pecador, e aí ele paga o preço da remissão do pecado, e ele dá graça. Ele exige, mas ele dá graça. Ele exige, mas ele dá o respaldo para que você e eu possamos crescer na graça e no conhecimento. Glória a Deus. Meus irmãos, concluindo aqui esse 14, siga-me. Aí ele vai falar uma terceira exigência, que eu acredito que ele se torna assim, ó: se alguém quiser salvar a sua vida, quer salvar? Quem quer salvar a sua vida aí? Não, aqui está dizendo que humanamente a pessoa quer se sobressair, quer salvar consigo mesmo, sem depender de Cristo. Está perdido. Sem Cristo não dá, irmão. Se com Cristo está difícil, imagine sem Ele. Se com Cristo os discípulos enfrentaram uma embarcação, enfrentaram o naufrágio, o problema, imagine sem Cristo. Para quem que nós vamos apelar? Para quem que nós vamos clamar? Para quem que nós vamos nos humilharmos? Só Jesus, só Ele tem as palavras da vida eterna. Só Ele mesmo. Não tem outro não, irmão. Glória a Deus. Então, se está difícil com Jesus, imagine sem Ele, né? Pecador sem Jesus, irmãos, ele está condenado, caminhando a passos largos. Um cego guia outro cego ao abismo. Só quem pode nos livrar da condenação, da culpa do pecado, é o Senhor Jesus Cristo, através da sua morte. Só Ele nos justifica gratuitamente, é pela fé. Glória a Deus. Mas o discipulado tem um preço. Seguir Jesus tem um preço. E a exigência que ele faz é o seguinte: seguir a Cristo é exigido que possamos até perder para a gente ganhar. Porque no versículo 35 do capítulo 8 diz: se alguém quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, essa pessoa, enfim, salvará. Glória a Deus. Porque há algumas percas para ganhar. Glória a Deus. Paulo chegou a dar um testemunho pessoal da sua vida, porque ele era considerado no judaísmo, ele diz assim: eu era, pelo judaísmo, é aquela pessoa que não tem nenhum problema, como é o nome que se dá? Uma palavra que é até exigido para os presbíteros e os diáconos, é um nada consta, mas assim, ele se sentia o máximo. Toda a conjuntura religiosa, a formação religiosa acadêmica, Paulo disse no capítulo 3, versículos 7 e 8 de Filipenses, ele disse: tudo aquilo que eu achei que era ganho, que era as minhas condecorações religiosas, os meus feitos, meus atos de bravura, meus heroísmos pessoais, tudo aquilo ele tinha como algo assim como uma coisa assim, Léa, um troféu. Mas o que ele diz? Mas o que para mim era ganho, que eu achei que eu estava ganhando, reputei o perda por Cristo. E o próximo versículo, glória a Deus, ele diz assim: na verdade eu tenho também por perda todas as coisas. Por causa de quê? O Evangelho, a excelência do conhecimento de Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como escória. Em outras versões é esterco, glória a Deus, lixo, algo que não presta, para que eu possa ganhar a Cristo. Ele teve que
perder os seus títulos, perder as suas condecorações. Segundo a lei, ele foi justificado, ele perdeu tudo aquilo, mas ele ganhou para Deus, ele ganhou através do Evangelho. O conhecimento do Evangelho é que deu a ele razão de viver, glória a Deus. Então, o pecador, ele pode perder algumas coisas, fisicamente, alguns hábitos, algumas práticas pecaminosas, que trazem prazer ao ser humano, mas ele vai perder, porque ele visa o conhecimento maior de Deus. Algumas questões que eu quero dar um exemplo sobre perder para ganhar. Perder para ganhar. Vamos lá, glória a Deus. Eu meditando, eu estou lendo 2 Crônicas, eu meditando, né? Que tem um rei. Eu achei interessante que eu preguei essa mensagem, irmãos, em 2 Crônicas capítulo 20, né? Interessante que tem momentos que o cidadão, né, o crente, ele confia em Deus, e Deus opera, faz um milagre. Passa um tempinho, a pessoa parece que se desvanece, né? Presta atenção, presta atenção. Eu não sei se é essa passagem aqui que eu vou... Não, essa aí mesmo que eu vou citar, glória a Deus. Mas tem outra passagem também que eu poderia citar, mas eu vou citar essa daqui. 2 Crônicas capítulo 20, glória a Deus, versículo 35. Na versão, se os irmãos colocassem a versão atualizada, eu achei muito interessante, viu? Atualizada, a corrigida atualizada. 2 Crônicas 20, versículo 35. Depois de conquistou uma grande vitória na batalha, agora olha o que Josafá faz. Porém, depois disso, glória a Deus, Josafá, depois só tem o irmão vai colocando aí que eu vou lhe dizer, viu? Depois disso, Josafá se aliou com quem? Com quem não presta. Ele queria um apoio político, um apoio militar, apoio bélico. Ele conseguiu vencer uma guerra só botando a banda das árvores para tocar. Cadê os músicos aqui? Bota só os músicos para cantar. E não era naquela... era só um hino, não tinha nenhuma estrofe. Como era a estrofe? Bendito é o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Meu irmão, foi um espatifado de inimigos que se degladiram entre si. E Josafá diante de um grande exército. E agora ele querendo apoio bélico, apoio político. Ele se alinha com quem? Com quem não presta. Irmão, quem se alinha com quem não presta, se dá mal. Pensa que está ganhando, está perdendo na espiritualidade. Pode ganhar apoio político, pode ganhar apoio financeiro, pode ganhar apoio bélico, apoio moral, apoio de arma, apoio de tudo que é lado. Ganhou, mas perdeu. Porque veja bem, glória a Deus. Irmão, tu já encontrou? Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias. Acasias, se não me falha a memória, era filho do rei Acabe, né? Só gente boa, coisa ruim. Rei de Israel, que procedeu com total impiedade. Prossiga do próximo versículo. E aliou-se com ele para fazerem navios. Olha, vamos fazer uma aliança, vamos botar um navio, vamos viajar lá para Ezion-Geber, Tarsis, e fizeram os navios, exatamente, em Ezion-Geber. Aí, versículo seguinte, o investimento que ele fez, que ele aplicou, juntamente com o rei desleal para com Deus, parecia algo que era para ganho, mas o versículo diz que um profeta chamado Dodava, né, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto você aliastes com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram tudinho, e não puderam ir a Tarsis. O que ele fez, Deus desfez. O que ele construiu, Deus desconstruiu, porque ele pensava que estava agindo para ganhar apoio com a nação era irmãos, né? Mas eram uns irmãos desmantelados, desviados, na verdade. Então se perdeu, houve percas materiais, e principalmente
percas espirituais. E é isso que Jesus nos adverte nesta noite. Que nós quisermos ganhar, se nós quisermos aproveitar, se nós quisermos ganhar as coisas à nossa maneira, nós vamos perder. Glória a Deus. Mas tem algumas coisas que eu preciso remover da minha vida. Glória a Deus. É preciso perder para ganhar. E eu quero concluir dizendo, conforme a palavra de Deus lá em Colossenses 3:8, Paulo chega a dizer que nós temos que se despojar. É despojar do velho homem, das nossos costumes velhos. E além dos costumes, tem o lado psicológico, pessoas que são com facilidade de se irar, né? Como é que são essas pessoas? Hein? Pavio curto. Tem uns irmãos que é meio pavio curto, parece aqueles fios descascados, né, Léo? Dando no choque aí, irmão, que tá vendo? É o fio descascado. Os irmãos são descascados, irmão. Vou botar o Espírito Santo vai dar o reforço aí para você não se irar com tanta facilidade, pelo amor de Deus. É a cólera, é a malícia, é a maledicência. A maledicência é uma palavra bem bonitinha, né? Mas falando mal dos outros pelas costas, né? Das palavras torpes da vossa boca e daí por diante. Paulo está advertindo a igreja aqui sobre algumas percas que nós precisamos cativar o caráter de Cristo em nós, mas é preciso eliminar isso aí. Isso aí está pesando, viu, gente? Isso aí não combina com a espiritualidade não, viu? Isso aí não combina com crescimento não, viu? O cara pode falar em língua, pode pular num pé só, pode rodar a baiana, mas tem que remover, glória a Deus, tem que desfazer, para que possa cultivar somente o caráter de Cristo em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Eu oro a Cristo nessa noite. A nossa oração aqui: Senhor, tenha misericórdia, que eu possa ter vontade e disposição para cumprir tais exigências que o Evangelho imprime para mim fazer. Glória a Deus. É preciso esvaziar, negar-se a si mesmo, para que o Espírito Santo possa assumir a primazia. Quando o Espírito Santo vem, quando você experimenta a morte do eu, a morte do velho homem, você começa a desfrutar de quê? Como disse Jesus em João 10, eu vim para que vocês tenham o quê? É vida com abundância. Meu Deus do céu. Vida, verdadeiramente, vida com Deus. Mas reconhecer que algumas coisas a gente tem que eliminar, viu? Glória a Deus. Fisicamente, né? Maus costumes, maus hábitos têm que ser eliminados, para que o Espírito Santo opere e você possa ter temor. Tem coisa que não está na Bíblia, mas se você seguir o temor de Deus, você vai ver que você tem que eliminar esse costume aí. Tem que buscar Deus, tem que remover essa prática que está trazendo prejuízo, que está cativando. Na verdade, algumas coisas que têm que ser eliminadas, elas funcionam como, elas cativam o nosso coração, elas nos aprisionam. A verdade é essa. E nós precisamos, como está escrito lá no livro de Juízes, na pregação, que diz assim, é preciso que nós possamos desprender, ou melhor dizendo, prender o que está nos prendendo e eliminar para a glória de Deus. Essa é a mensagem de Jesus para a igreja, para a minha vida. Algumas coisas que preciso remover, perder para ganhar, que o Espírito Santo de Deus, Ele conhece lá no íntimo do nosso coração, e Ele está aqui para passar em revista as suas tropas, o seu povo, glória a Deus, e trazer um alinhamento ao propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então vamos concluir, né, minha gente? Louvar a Deus, orar ao Senhor para que esta noite prossigamos em conhecer a Cristo Jesus, nosso Senhor. É preciso exatamente